Olá, vamos mergulhar hoje numa história fascinante lá de Reis, capítulo 15. É uma história sobre dois reinos e dois destinos, moldados pelas decisões de seus líderes. É incrível pensar como as escolhas de poucos podem, sabe, mudar o rumo de nações inteiras. Isso nos leva a uma pergunta central, né? Será que um único líder, uma só pessoa, tem o poder de alterar completamente o destino de uma nação? Pois é, a história da monarquia dividida de Israel nos mostra que sim, e de maneiras bem dramáticas. Então, para a gente entender bem o que está acontecendo nesse capítulo, a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar do contexto principal. A nação de Israel, que antes era uma só, agora está dividida, rachada ao meio. E essa divisão não foi nada amigável. O que a gente tem agora são duas nações rivais. De um lado, o Reino do Norte, chamado Israel, com 10 tribos. E do outro, o Reino do Sul, Judá, que ficou com a dinastia de Davi. As histórias deles correm em paralelo, e para começar, vamos dar uma olhada no que acontecia lá no norte. Olha, a situação no Reino do Norte, em Israel, é uma verdadeira bagunça. A palavra que define esse período é instabilidade. E para ser mais exato, uma violência que parece não ter fim. Vamos acompanhar essa linha do tempo. É impressionante a velocidade das coisas. No primeiro ano, Nadab, filho de Jeroboão, assume o trono. E, bom, ele segue os mesmos passos errados do pai. Já no ano seguinte, enquanto ele está lá cercando uma cidade filisteia, um de seus comandantes, Baasa, o assassina. E no terceiro ano, Baasa não perde tempo, ele toma o trono e simplesmente extermina toda a família real de Jeroboão. O poder ali não passava de pai para filho, era conquistado na ponta da espada. E o mais impressionante é que essa atitude brutal de Baasa, essa limpeza completa, estava cumprindo uma profecia divina contra a família de Jeroboão. Mas aqui está a grande ironia, né? O próprio Baasa, depois de tudo isso, comete exatamente os mesmos erros, os mesmos pecados que levaram à queda do rei anterior. O ciclo de idolatria continuava. Tudo bem, agora vamos mudar o foco e olhar para o sul, para o reino de Judá. E à primeira vista, parece que a gente vai ver a mesma história se repetindo. Sabe aquele padrão de erro? Lá, o rei Abias, filho de Roboão, reina por 3 anos. E, adivinha? Ele andou em todos os pecados que seu pai havia cometido. Exatamente como no norte, o filho seguindo o caminho torto do pai, fazendo a idolatria fincar raízes ainda mais profundas no reino. É como uma corrente do mal, um elo sendo passado de uma geração para outra. Mas é aqui que as coisas começam a mudar. Existe uma diferença fundamental, uma peça-chave. Judá tinha algo que Israel não tinha: a promessa de Deus a Davi. Uma aliança que, apesar dos erros dos reis, garantiu uma certa estabilidade. É a ideia de uma lâmpada em Jerusalém, uma luz que não se apagaria, mantendo a linhagem de Davi no trono. E é essa promessa que prepara o terreno para uma virada surpreendente. Então, depois desse reinado curto e, bem, desastroso de Abias, o filho dele, Asa, assume o trono. E ele faz algo que ninguém esperava. Ele simplesmente pega aquela corrente do mal que a gente falou e a quebra. E ele não ficou só no discurso, não. Asa partiu para a ação. E foi uma ação radical. Primeiro, ele expulsou do país os prostitutos cultuais. Depois, mandou remover todos os ídolos que os antepassados dele tinham feito. Mas o ápice, o que realmente mostra o nível do compromisso dele, foi quando ele tirou a própria avó, Maaca, do posto de rainha-mãe. Por quê? Porque ela tinha feito um ídolo horrível para a deusa Aserá. Asa não só destruiu o ídolo, como queimou-o em público. Ele enfrentou a própria família para limpar a nação. E qual foi o resultado de toda essa atitude? Estabilidade. Pensa só. Enquanto o norte vivia em caos, com reis sendo assassinados, o reinado de Asa em Judá durou 41 anos. 41 anos. É um tempo impressionante. Mas a jornada dele não foi um mar de rosas. A fé dele ainda passaria por um teste de fogo. E esse teste veio justamente do norte. O conflito entre os dois reinos, que sempre existiu, esquentou de vez quando o rei Baasa, aquele mesmo que tomou o poder à força, decidiu fazer um movimento bem ousado contra Judá. O que ele fez começou a fortificar a cidade de Ramá, que ficava a menos de 10 quilômetros de Jerusalém. E isso, olha, não era só uma obra, não. Era um ato de guerra. Era como construir um muro na porta do vizinho para impedir que ele saia de casa. Exatamente. Ramá era um ponto estratégico, um verdadeiro gargalo. Quem controlasse Ramá controlava o acesso a Jerusalém.
Com essa fortaleza, Baasa podia simplesmente bloquear a economia de Judá, impedir o comércio, a entrada e a saída de pessoas. Inclusive, ele impedia que gente do reino dele fugisse para o sul. E agora, pressionado, o que Asa faz? Aquele rei que começou tão bem, que confiou em Deus para fazer uma reforma, agora ele recorre à política. Ele vai até o tesouro do templo, pega a prata e o ouro, o tesouro sagrado, e envia como suborno para o rei da Síria. O pedido era simples: quebre seu acordo com Israel e ataque eles por mim. E o rei da Síria aceitou, atacou o norte e forçou Baasa a largar a construção em Ramá. A estratégia funcionou? Naquele momento, sim, mas a que custo? Um profeta chamado Hanani foi até Aze e disse que ele tinha agido como um tolo, que por não ter confiado em Deus, a partir daquele momento, ele viveria em guerra. É uma lição dura, né? Mostra que mesmo um ótimo líder, um reformador, pode vacilar e colocar a confiança em acordos humanos em vez de na promessa divina. Bom, depois de ver essas duas trajetórias tão diferentes, a de Israel e a de Judá, a gente para e pensa: o que essa história toda nos ensina sobre liderança, sobre fé, sobre legado? O contraste é impressionante, para dizer o mínimo. No norte, em Israel, o foco era no poder a qualquer custo, na idolatria. O resultado? Caos, assassinatos e instabilidade constante. Já no sul, em Judá, apesar dos erros, a gente vê um momento de virada com Asa. O foco na reforma e na fé trouxe um resultado completamente diferente: estabilidade e a continuação da promessa de Deus. Acho que o ponto central aqui é muito claro. A história de 1 Reis 15 mostra que quebrar ciclos, ciclos ruins, ciclos de erro, não acontece por acaso. Exige uma ação firme, uma decisão corajosa e um compromisso que não pode ser abalado. Fica evidente que o compromisso pessoal de um líder, ou a falta dele, respinga em toda a nação. E essa história de milhares de anos atrás acaba nos deixando com uma pergunta muito atual, uma pergunta que vale para qualquer época. Ela nos faz pensar sobre o impacto das nossas escolhas, sejam as de grandes líderes ou as nossas, do dia a dia. No fim das contas, que tipo de legado está sendo construído hoje?